Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta quinta-feira, agora na parte da tarde do dia 3/4 de 2025. Eu volto aqui pela segunda vez para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco, e nesse vídeo eu quero te contar que o prefeito Quaquá confirmou a história que saiu no jornal O Globo, que o fundo de investimento que ele trabalha na prefeitura de Maricá poderia comprar a SAF do Vasco. Ele veio cheio de ideias, deixou uma mensagem lá no seu X pessoal, mandando um recado para o Pedrinho e para a torcida do Vasco. Vamos falar também do Urubu, que vai usar o regulamento do campeonato para que Vasco e Urubu não aconteça em São Januário com o público zero. Inclusive, o BEP já vetou a possibilidade desse jogo acontecer. Contrapartida, parece que apareceu uma oferta de São Luís do Maranhão para que esse jogo aconteça lá. E detalhe, estão querendo comprar a partida por R$1.900.000. Ainda vamos falar aqui do interesse do Internacional no lateral Puma Rodrigues, o Maximin, que foi emprestado para a MLS, e o Vasco continua no mercado atrás de reforços. E através de informações que chegam diretamente do X do Vasco, vou te manter aqui informado sobre a venda de ingressos para Vasco e Corinthians. Vasco que chegou ou chegará hoje, nesta quinta-feira, em São Paulo para esse confronto, e você vai ter que lidar com o juiz Anderson Daronco no apito. Então cola conosco aqui, porque depois da vinheta, olha rapaz, todo ano que vai jogar, rapaz, contra o Flamengo, ou pelo menos precisa do Maracanã, é a mesma novela cansativa. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Para você que chegou aqui agora, ainda não é inscrito, se gostar do nosso trabalho, se inscreva, ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia e também 2 lives por dia. Agora, para não ficar somente aqui nos nossos pedidos, vamos começar aqui por essa informação do Christian Moraes, que esteve juntamente ali com o Carlos Berbert, trazendo essa informação que, no caso, o Toronto da MLS tinha interesse no Maxi. E parece que realmente o Maxi vai jogar na MLS. O jogador será emprestado até o final dessa temporada, e lá o Leandro escreveu dessa forma: Maximin Domingues está saindo para o Toronto FC por empréstimo com opção de compra. O Toronto anunciou a contratação de Max Domingues, proveniente do Vasco da Gama, por meio de um empréstimo até o final da temporada. O jogador contratado pelo Vasco na janela de transferências do meio do ano de 2024 teve um desempenho abaixo da média. Além do mais, o suíço teve problemas com a climatização, não conseguindo manter nem 15 jogos com a camisa do Vasco. Foram 14 jogos, 1 gol e 1 assistência. Um outro detalhe é que essa informação já foi confirmada pela assessoria do Vasco da Gama. Bom, está aqui, ó, parece que o Wallace está na mira do Vasco. O atacante estava emprestado ao Palmeiras, não vinha sendo utilizado e foi devolvido antes do término ao seu clube, que é o Curitiba. O atacante voltou ao Curitiba e não fazia parte dos planos da comissão técnica. Parece que o Vasco vai fechar com o jogador. Vamos ver, né, como é que fica o decorrer disso tudo. E o Coxa tem 30% ou manterá. Bom, nessa informação está indicando que ele pode vir para o Vasco a custo zero. No caso, será jogador do Vasco, será adquirido pelo Vasco e o Coxa manterá 30%. Um outro detalhe é que o Marcelo Santana ontem teve concedendo uma entrevista no canal A Hora do Vasco, lá pro Lineker, e ele chegou a confirmar que o Vasco está atrás de alguns jogadores ainda nessa janela para o ataque. Mas com todo respeito ao Wallace, para mim não é o jogador que o torcedor estava esperando. E tá aqui, né,
Tainan Nunes trouxe a informação que o Inter realizou uma investida pelo empréstimo do lateral Pumita Rodrigues do Vasco. Tentativa foi nos últimos dias. O clube carioca não aceitou o modelo de empréstimo e considera apenas uma venda em definitivo. Então o Inter tentou tirar o Pumita do Vasco da Gama, mas o Vasco quer money, quer grana. Bom, e você acha que o Vasco tem que renovar? Pode dispensar, e se dispensar, quem é que vem para poder ajudar o PH nessa lateral? Agora vamos falar aqui um pouco desse imbróglio, cara, que é cansativo, mas eu tenho que te manter informado. Primeiro, um lado da CBF aponta que São Januário não está apto para sediar clássicos, com exceção dos jogos contra o Botafogo, considerados de menor tensão. Já a adoção da torcida única no confronto entre Flamengo e Vasco dependeria de uma decisão da PM ou do Ministério Público, algo que por hora não está previsto, mas essa informação não para por aí, porque o BEP ele veta a partida entre Vasco e Flamengo e São Januário. O BEP decidiu recusar o pedido do Vasco para que o Clássico 2 Milhões seja realizado em São Januário. Esse jogo não acontecerá ou não ocorrerá em São Januário, declarou o tenente-coronel Eduardo Monteiro, comandante do BEP. E você acha que para por aí? Não para, porque o Flamengo, por sua vez, não deve topar essa última possibilidade. Pelo regulamento, o clube pode exigir uma área mínima de visitante de 5% dos ingressos, como consta no laudo de segurança atual. Então, o Flamengo tem um regulamento na mão, eles não aceitam a hipótese de público único, de torcida única, e parece que o BEP também vai acatar. Enfim, ainda que o BEP atendesse, sabe, o torcida única, no caso, essa iniciativa de ter só torcedores do Vasco, isso não aconteceria porque o Flamengo iria usar o regulamento. E aí, né, rapaz, vamos lá. Porque, cara, eu acho incrível como o BEP, ele não consegue dar segurança aos torcedores no Rio de Janeiro. E é o único clássico, ou os únicos clássicos, porque também contra o Fluminense, que tem uma torcida gigantesca, eles também não vão também liberar. E aqui está algumas cenas muito bem lembrada lá pelo mídia vascaína, sabe, sobre o Maracanã e a segurança do batalhão especializado na segurança em estádios. Tá aqui, uma cena bem clara do que é jogos no Maracanã. Tá aí, Então, quer dizer, a pergunta, deixa eu ver se tá com áudio. Não, tá sem áudio. A pergunta que nós vamos fazer aqui é até que ponto realmente o BEP está disposto. Porque olha isso aqui, só o torcedor do Flamengo. É incrível, cara. Bom, mas é aquilo, o sistema faz de tudo pro Vasco não exercer o seu direito. E parece que o Maracanã não poderá ser utilizado. Segundo o podcast Cruz Maltino, com a negativa do BEP para São Januário, Vasco e Flamengo segue sem local definido. O Maracanã está reservado para um evento da Igreja Universal e o Newton Santos terá um show do Thiaguinho. Ou seja, Flamengo sempre não vem com a possibilidade do Vasco jogar lá, mesmo sendo mandante, e dividir ali as torcidas. Quer dizer que dessa vez o Flamengo conseguiu encaixar um evento da Igreja Universal exatamente no dia do jogo. Ah, irmão, me perdoe, né? Claro que o Flamengo também não queria que o Vasco jogasse no Maracanã e tá nítido nisso daqui. Um outro detalhe é que o Newton Santos, que é sempre utilizado pelo Vasco, vai ter uma turnezinha aí, vai ter um showzinho do Thiaguinho. Então, quer dizer, nenhum desses dois locais devem de receber esse jogo. E surgiu como alternativa, segundo o Vene Casagrande, essa possibilidade. Vasco recebeu proposta de um grupo de empresários para mandar o jogo contra o Flamengo no Castelão, em São Luís do Maranhão. Tivemos acesso ao documento enviado ao Vasco no dia 20 de março, com detalhes da oferta. Adquiriu o jogo oferecendo o valor de 1,9 milhões, além do valor com o pagamento à vista antecipado. As empresas ficarão com toda a logística do evento.
incluindo transporte, passagens aéreas para os atletas, comissão técnica, presidente, com ida e volta entre o Rio de Janeiro e São Luís. E detalhe, né? Transporte terrestre, um veículo à disposição do presidente do Vasco, com motorista para deslocamento entre aeroporto, hotel e estádio, hospedagem e alimentação, hospedagem em um hotel de categoria superior e alimentação completa para todos os integrantes da delegação do Vasco durante a estadia em São Luís, oferecendo ainda um ambiente totalmente voltado ao Vasco, para se sentir em casa, com sua imensa torcida vascaína residente no Maranhão. Detalhe aqui dessa informação para tudo: tinha que dar 5% para o Flamengo. Não é 5% que eles querem? Vai para São Luís do Maranhão, porque pelo jeito esse jogo não vai ser no Rio. 1.900.000, eu acho que cabe bonitinho no bolso do Vasco. Então, já que vai ter todo esse favorecimento, né, o Flamengo que vá para lá com o voo deles, com o hotel pago por eles, com alimenta tudo deles, tá ligado? O mando de campo é do Vasco. E o Vasco exerça o direito de mandante. E ali, mas no Maracanã não interessa. 5% lá. Até o momento o Vasco não aceitou. O Flamengo, como visitante, não é contra e receberia a mesma quantia, caso isso fosse aceito pelo Vasco. Então não aceita. Se o Flamengo vai receber 1.900.000 e vai ter toda essa mordomia, não aceita. Vai ganhar dinheiro às custas de vocês e lá do governador, dos Name Whites, da Igreja Universal, que vocês não venderam lá o local para show da IURD. Show não, evento. Então que seja lá, meu irmão. Tivemos acesso também a um documento da Secretaria de Estádio de Esporte e Lazer do Maranhão, enviado ao Vasco no dia 28 de março, disponibilizando e convidando o Cruz Maltino para jogar no Castelão, com uma data flexível, no dia 19 ou no dia 20 de abril. Irmão, se é para o Flamengo receber 1.900.000 às custas do Vasco, não vá, Vasco, não vá. Eles se viram, o Bebe dá segurança. Vamos jogar em São Januário. Vamos brigar por isso daí. É nosso direito dar 5% para o Flamengo para jogar em São Januário, ou 5% para jogar no Maranhão. Agora, falando ainda sobre o Vasco, chave virada para o Campeonato Brasileiro. Anote na agenda: o próximo jogo do Gigante da Colina será contra o time do Corinthians. Essa partida ocorrerá neste sábado, às 18h30. Outro detalhe é que o Vasco seguiu direto de Arequipa para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians no sábado, como eu disse, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E esses treinos programados são ali no CT do Palmeiras, é onde o Vasco amanhã, no dia de sexta-feira, irá treinar. E a nossa esperança, é claro, passa por Pablo Verrete, que só em 2025 o homem já brocou 11 gols em 14 jogos. Olha a diferença: 54 jogos e 23 gols em 2024. Então, esse jogador, junto com esse aqui, que para mim também foi um destaque contra o time do Melgar, são os dois que vêm chamando a atenção. E nessa temporada de 2025, o Coutinho já tem 5 gols e uma assistência, e ontem foi uma pintura. Agora, em toda a temporada do Coutinho, ou em toda a passagem do Coutinho, melhor dizendo, pelo Vasco, são já 74 jogos, 57 como titular, 13 gols e 12 assistências, um total de 25 participações em gols. Então isso aqui chama bastante a atenção. Eu acho que é toda a passagem do Felipe Coutinho, cara. Depois eu vou até buscar esses números aqui para ver se é de 2024 e 2025, porque eu acho que o Coutinho tem 74 jogos pelo Vasco no seu retorno. Deve ser toda a passagem de Felipe Coutinho, mas é claro que esses números aqui desse início de temporada, eles chamam a atenção, porque de 12 jogos, o Coutinho tem ali uma média de 0,5% para participar diretamente de um gol. E para a gente poder seguir nessa melhora do Coutinho, muito se passa pelo Nuno Moreira. Nos 4 jogos ao lado de Nuno Moreira, Coutinho tem 4 participações diretas em gols, 3 bolas na rede e uma assistência. Em 25, ele já marcou 5 vezes em 12 jogos, como nós falamos aqui. Então o Coutinho parece, né, rapaz, que por mais que eu venha para cá e às vezes questione o Coutinho, as suas atuações, mas o Coutinho é um jogador extremamente importante
para esse meio campo do Vasco. Agora, esse daqui eu sei que irá ficar pistola. O árbitro do Campeonato Brasileiro. O árbitro do Campeonato Brasileiro, Chico Gaguejo, cara, que olha... É difícil. Para o jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Corinthians, ou na verdade Corinthians e Vasco, porque o mando é do Corinthians, é o Anderson Daronco. Ainda não saiu todo o quadro de arbitragem, mas aí fica essa pergunta, né, cara? Anderson Daronco, quem do Vasco concordou com isso? E olha só, informações sobre a abertura de venda de ingressos para a torcida do Vasco para esse jogo do sábado às 18h30. Já está lá no X do Vasco, deve estar também no site oficial do Vasco da Gama. E detalhe, tá? A abertura para as vendas vai acontecer hoje às 18h30. Então você cola lá, vai ter que comprar pelo site dos caras, melhor dizendo, não tem jeito, Eu esqueci que o mandante era o Corinthians. Quando o mandante é o outro time, o time adversário, você tem que comprar pelo site dos caras. Para mim poder seguir, tá aqui, ó, Galvão Bueno terá Vanderlei Luxemburgo como comentarista convidado ao lado de Rafael Oliveira e de Nadine Bastos. Mauro Naves e André Hernan e Fernanda Arantes estarão na reportagem do Prime Video para esse jogo entre Vasco e Corinthians. E esse já é um jogo da Liga de Futebol União. Bom, mas se você quiser ouvir uma boa narração, estaremos aqui no sábado com a nossa super transmissão. Quero pedir muitas desculpas a vocês, principalmente pela transmissão contra o Melgar. Rapaz, passamos aqui uma guerra, mas conseguimos colocar no ar, mas não foi na qualidade que vocês estão acostumados e nem que vocês merecem. Mas para esse jogo, vamos estar de casa, tudo bonitinho, se Deus quiser. Vai rolar bacana aqui a nossa transmissão e eu espero por vocês. Um outro detalhe, rapaz, agora vamos falar sobre essa notícia aqui, porque agora eu estou diretamente no X oficial de Washington Quaquá, que é o prefeito da cidade de Maricá. Se o Vasco topar, eu vou mandar fazer um estudo sério, ganho de imagem para a cidade e montar o maior centro de formação de jogadores do país. Em 10 anos dá para tirar, brincando, um investimento. E eu vou trazer aqui a matéria lá do jornal O Globo. Só um minutinho, galera, valeu? Pronto, está aqui. O prefeito de Maricá quer usar o fundo da cidade para fazer proposta pela SAF do Vasco. Abre aspas. Temos 2 bilhões. Washington Quaquá afirmou ao Jogo Político do jornalista Tiago Prado, que está buscando contato com o presidente do clube, Pedrinho, para costurar um eventual acordo. E ele aqui vem trazendo nessa matéria da onde vem toda essa grana, principalmente dos royalties do petróleo, aonde ali, né, a cidade de Maricá tem, no caso, uma ejeção significativa de valores. Ele está tentando até um encontro com o ex-jogador Bismarck para poder fazer essa ponte entre o Quaquá e o Pedrinho. Então vamos aguardar para ver até onde vai essa história, mas chega a ser curioso, né, rapaz, que agora aparece a prefeitura de Maricá interessada na SAF do Vasco da Gama. E o mais curioso foi ele responder lá no seu próprio X. Então é aquilo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E é claro também que eu vou te pedir muito aqui a sua opinião sobre essa situação de Vasco e Corinthians. Como você acha que o Vasco tem que se comportar? Qual é o Vasco que vai a campo? O Vasco já vem desgastado, né? E detalhe, o Vasco, de novo, no dia 8 estará a campo contra o Puerto Cabedelo. E uma outra coisa que eu quero te perguntar é sobre essa briga. Cara, vai levar o jogo para São Luís do Maranhão, para o Flamengo ainda ganhar 1.900.000 em cima do Vasco, nas custas, cara, na moral. Joga em Volta Redonda. Já que não pode tirar o jogo, de repente, para um outro lugar, para esses caras ganharem dinheiro, bota lá 95% a 5% só de torcida do Flamengo. Eu não quero saber, cara. Mas não pode, cara, eu vou ficar muito irritado se o Vasco demole pro Flamengo nessa situação. E aí, né, cara, um outro detalhe que eu quero te perguntar é sobre o BEP também, que não consegue garantir 5%, cara, na moral. São Januário, 20 mil torcedores. 10%, 2 mil. Não consegue, cara,
não consegue segurar 1.000 torcedores do Flamengo. Cara, sinceramente, eu não sei o que falta, sabe? Aí, no estado do Rio de Janeiro. Mas vamos aguardar, né? Para ver até onde vai, porque até agora o Vasco também não respondeu à prefeitura e nem os empresários lá de São Luís do Maranhão. Eu, particularmente, não levaria. Não é por São Luís do Maranhão, não é pelo povo de lá, mas dar 1.900.000 pro Flamengo, para mim, é uma afronta. É tirar muita onda com a nossa cara, com todo respeito. Tô metendo meu pé. Fiquem com Deus. Beijo nesse coração lindo. Papai do céu te abençoe, seu final de dia, sua sexta-feira, e sábado é logo ali, né? Mais tarde eu volto aqui para mais uma live do canal Na Torcida Vascaínos. Fui que fui, galera.